Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite e quem sabe boa madrugada para alguns, que gostam de estudar de madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 15ª aula da unidade 4, indexação de dados, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na aula de hoje, nós vamos estudar a nossa terceira estrutura de indexação de dados multidimensional, que é a árvore KD, ou KD-Tree. Então vem com a gente, que a aula de hoje tá irada. Bom, as árvores KD, elas fazem o particionamento de um espaço k-dimensional em células irregulares, da mesma forma que as duas estruturas multidimensionais que nós estudamos anteriormente, as quad-tree e os grid files. Só que a KD-Tree utiliza uma estrutura baseada numa árvore binária k-dimensional. Então, ela utiliza uma estrutura baseada em árvore binária. Logicamente, uma árvore binária vai possuir raiz, nós intermediários e folhas. As folhas apontam para um bucket, para uma página. E várias folhas podem apontar para o mesmo bucket. Ok? Exatamente da mesma forma que as duas estruturas anteriores. Um nó na árvore KD, ela representa um ponto no meu espaço multidimensional, ou seja, um registro na minha tabela, uma tupla na minha tabela. Ok. Esse ponto ele indica também a dimensão em que a divisão do subespaço foi realizada, que é o que a gente chama de direcionamento de busca. Então, esse ponto, ou seja, os valores dos atributos desse ponto serão usados para dividir o meu espaço multidimensional, da mesma forma que as duas estruturas anteriores. Ok. As árvores KD são construídas para serem carregadas integralmente na memória principal do computador, da mesma forma que as grid files. Ok, numa árvore KD, nós temos o conceito de discriminador. O que é um discriminador? É o valor associado a cada nível da árvore. Ou seja, a cada nível da árvore nós vamos ter um discriminador. Esse é um valor único para todos os nós naquele nível. E aí nós dizemos que a nossa árvore ela é homogênea. Bom, esse discriminador ele indica a dimensão D em que o espaço multidimensional ele foi dividido. Então, ele representa a chave de busca D que foi utilizada para dividir o subespaço. Desta forma, cada nó P possui dois filhos, o que nós chamamos de loson de P, que é o filho à esquerda, e ison de P, que é o filho à direita. Ok. Então, as árvores KD têm uma propriedade interessante. Considere que um nó P foi utilizado para dividir o meu espaço multidimensional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma das chaves de busca, ou seja, uma das dimensões, para dividir o meu espaço. Essa dimensão será usada para dividir o espaço. Beleza, então eu vou utilizar o valor do atributo D do ponto P para dividir o meu espaço multidimensional. Então, essa árvore vai ter uma característica interessante, é que todos os filhos à esquerda de P vão ter valores para esse atributo D menores que o valor do atributo D do meu ponto P. Ok, e os filhos à direita de P vão ter valores para o atributo D maior ou igual ao valor do atributo D do ponto P. Beleza? Então, vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenho aqui um espaço multidimensional, neste caso bidimensional, eu tenho duas dimensões, salário e lotação. Então, eu tenho duas chaves de busca, salário e lotação. E aí eu tenho aqui a representação do meu espaço, ok? Aqui a representação dos valores mínimos e máximos de cada atributo, é só uma representação. Agora imagine que eu tenho um conjunto de pontos, ou seja, cada ponto representa um registro, uma tupla da minha tabela. Logicamente,
cada ponto tem um determinado valor para o salário e um determinado valor para lotação. Então, nós estamos supondo que esse primeiro valor aqui, 25, por exemplo, do ponto P4, é o valor do salário de P4. E 80 é o valor da lotação desse registro representado pelo ponto P4. Então, P4 teria coordenadas 25 e 80. Ok, dessa forma eu posso representar os meus pontos, que são as minhas entradas no índice, né? Onde cada ponto representa um registro, uma tupla no meu banco de dados, utilizando os valores das duas dimensões de cada registro, eu posso plotar esses meus pontos nesse meu espaço aqui bidimensional. Beleza. Como é que a árvore KD funciona? Primeira coisa, eu vou escolher um ponto para dividir o meu espaço multidimensional. Então, suponha que eu escolhi aqui o ponto P1. A segunda coisa que eu tenho que fazer é escolher qual a dimensão que será utilizada para dividir o meu espaço. Ou seja, qual a chave de busca que será utilizada para dividir o meu espaço multidimensional. Neste caso, eu posso escolher lotação ou salário. Então, imagine que eu escolhi salário. Repare, então, que eu utilizei o valor do salário do ponto P1, né, que é 60, para dividir o meu espaço multidimensional. Então, veja, ó, nessa sub-região aqui, nesse subespaço, eu tenho os pontos que vão ter salário maior ou igual a 60. Então, 60, 80, 75, 70. Ok? Nesse outro subespaço aqui, eu vou ter os pontos que têm para o atributo salário valores menores que 60, que é o valor de P1, o valor do salário de P1. Então, tem 25, 10, 20, 15. Beleza, veja que o ponto P1 dividiu o meu espaço multidimensional em dois subespaços, que serão representados por um nó de uma árvore binária. Os filhos cujo valor de salário forem maiores ou iguais a 60 vão estar na direita, no filho da direita, e os pontos cujo valor para o atributo salário for menor do que 60 estarão nos filhos da esquerda. Beleza. Agora eu posso escolher um segundo ponto em cada subespaço que eu tenho para dividir novamente cada um desses subespaços. Só que agora eu vou trocar o atributo. Como no primeiro nível da árvore eu usei salário, eu agora vou utilizar lotação. Então, eu vou escolher o ponto P2 e aí eu utilizei aqui o valor do atributo lotação de P2 para dividir esse subespaço. Então, aqui para baixo do P2, estão aqueles que têm valor de lotação menor do que 60. Então, está aqui 50, né, 30. E aqui acima os pontos que têm valores de lotação maiores que 60, que é no caso aqui o 80. Então eu vou ter aqui os maiores ou iguais a 60. Lembre-se que lotação é o meu segundo atributo, beleza? Ok, agora nesse outro espaço, né, nesse outro subespaço, eu vou escolher também um ponto para dividir novamente esse subespaço em dois. Em dois subespaços, usando o atributo lotação. Então, imagine que eu escolhi o ponto P5. Então, eu vou utilizar o valor do atributo lotação desse ponto P5, que é o 25, para dividir esse subespaço aqui em dois. Beleza? Veja que os valores menores, né, os pontos com valores de lotação menores que 25, vão ficar abaixo aqui. Eu só tenho o ponto P6, o 10. E aqueles pontos com valores de lotação maiores ou iguais a 25 vão estar aqui em cima. Então, ponto P5, que tem lotação 25, P1, que tem lotação 40, P7, que tem lotação 55. Tranquilo? Eu agora posso repetir esse processo recursivamente. Então, agora, no próximo nível da árvore, qual o atributo que eu vou usar? Salário, né? Se no anterior eu usei lotação, agora eu vou utilizar salário. Então, eu vou pegar, nesse subespaço aqui, um ponto P3 e utilizei o valor do atributo salário, que é 20, para dividir esse subespaço em 2.
Ok, eu vou repetir isso para cada subespaço. Então aqui eu escolhi P4, e aí usando o valor de salário, que é 25, eu dividi aqui em 2 subespaços. A mesma coisa eu vou fazer para cá, escolhi o ponto P7, que tem salário 80, então dividi aqui entre quem tem salário menor do que 80 e quem tem salário maior ou igual a 80. Ok? No último subespaço eu vou escolher aqui o P6, tá? E aí também vou dividir aqui esse subespaço em 2 usando o valor de salário de P6, que é 70. E aí eu posso continuar fazendo isso recursivamente. Por exemplo, peguei esse outro subespaço, aí agora escolhi o ponto P8 e agora eu vou utilizar o outro atributo, né? Se eu utilizei salário nesse nível na árvore, no próximo nível eu já vou usar lotação novamente. Ok, então como é que ficaria a minha árvore? No primeiro nível da árvore eu utilizei o atributo salário para dividir, né? Então veja que nesse subespaço, nessa subárvore aqui, vão estar todos os pontos cujo salário é maior ou igual ao salário de P1, e nessa subárvore, cuja raiz é P2, vão estar os pontos cujo salário é menor do que o salário de P1. Ok. Agora eu vou dividir novamente, né, essa minha árvore em 2 subárvores, usando lotação. Tá? Então agora eu uso lotação. Beleza. Então, quem tiver lotação maior ou igual a P2 vem para a direita, quem tiver lotação menor do que P2 vem para a esquerda. A mesma coisa eu faço com P5. Ok, beleza. Agora, novamente, no terceiro nível da árvore, eu escolhi salário. Beleza? E aí vou usar o salário desses pontos que eu escolhi para dividir o meu espaço. Então, vou dividir a minha árvore aqui. É como se eu estivesse criando subárvores, né? E esse espaço, né, que foi gerado por P3, eu subdividi, né, usando P8. Aí aqui eu já usei lotação novamente. Tá? Mas aí eu só subdividi esse subespaço aqui, não subdividi os outros. Por quê? Porque não foi necessário. Ou seja, todo mundo já estava armazenado nas folhas e não foi necessário subdividir. Então, essas setas vermelhas representam ponteiros para os buckets. Beleza. Então, qual é a estratégia de particionamento? É a gente alternar a dimensão, ou seja, a chave de busca, que será utilizada para dividir o meu espaço ou o meu subespaço em 2 subespaços, né? Onde cada subespaço é representado por um nó filho. Por isso que a minha árvore fica sendo uma árvore binária. A ideia é que esse particionamento ele deve produzir subespaços com uma distribuição uniforme de pontos. Então, eu não posso escolher o ponto que será utilizado para subdividir o espaço de qualquer forma, que foi só um exemplo, né? Mas tem que ter uma estratégia para escolher o ponto correto para dividir o espaço multidimensional. E eu preciso de uma estratégia para o término do particionamento. Ou seja, definir quando é que eu paro esse particionamento recursivo. Ou seja, quando é que eu vou parar. Beleza, quando é que eu paro? Quando os pontos de cada célula podem ser armazenados em um único bucket. Nesse momento eu paro. E aí eu preciso também determinar um número máximo de pontos por célula. Ou seja, quantos pontos eu vou armazenar em cada célula, tá? E quantos pontos vão caber no meu bucket. Ok. Como é que eu faço a remoção de um nó interno PK, né, de uma árvore KD? Bom, eu vou precisar substituir PK por um outro nó, né, que vai ser um dos filhos de PK. Então eu posso pegar o maior valor do filho à esquerda de PK para o atributo D que foi utilizado na divisão nesse nível aqui onde PK estava, ou o menor valor do filho à direita de PK. Beleza, então imagine que eu tenho essa árvore KD e eu quero remover o P5. Beleza, eu quero remover o P5. Então, como o P5 tem 2 filhos, eu posso escolher o P6 ou o P7. Mas lembre-se que no primeiro nível da árvore, na divisão, eu fiz por um determinado atributo 1. No segundo nível da árvore, eu fiz por um atributo 2. Então, quem eu vou subir? P6 ou P7? Aquele nessa subárvore que tiver o maior valor para o atributo 2, ou aquele que está nessa subárvore aqui de P6 que tiver o menor valor para o atributo 2, que é o atributo usado
na divisão do espaço nesse nível aqui da árvore KD. Ok, então imagine que eu vou escolher o P6 para subir, tá? Então subi o P6, ó, e a minha árvore fica sendo assim agora. Ok, vamos dar uma olhada agora no meu espaço multidimensional, como é que ele ficava antes da remoção do P5 e após a remoção do P5. Então, P5 foi utilizado para dividir esse subespaço usando o atributo lotação. Beleza, aqui eu removi o P5, ó, tá? Então, eu removi o P5. Então, quando eu removi o P5, ó, o P6, que era utilizado para dividir esse subespaço, eu passei a usar a lotação dele, tá? Para dividir o espaço anterior, que era esse espaço total aqui. Tranquilo? Então, essa é a minha visualização do espaço multidimensional antes da remoção do P5. Essa é a minha visualização do espaço multidimensional após a remoção do P5. Aqui eu tenho a árvore KD antes da remoção do P5 e aqui a árvore KD após a remoção do P5. Beleza. Professor, quais as vantagens de utilizar uma árvore KD? Bom, a árvore KD ela pode ser armazenada na memória principal, ela permite consultas em extensão. E, professor, quais são as desvantagens? Na hora de remover um nó, né, meu filho? Aí complica um pouquinho, porque eu vou ter que reorganizar a subárvore do nó removido, né, como eu mostrei no slide anterior. Outra desvantagem é que a árvore é não balanceada. Então, no pior caso, eu posso ter uma lista encadeada, ou seja, uma árvore que só tem ramos em uma direção, né? Sempre, por exemplo, dos filhos à direita. Então, isso vai me dar uma lista encadeada e fazer uma busca em uma lista encadeada, no pior caso, envolve uma complexidade na ordem de O de N, o que é muito ruim. Bom, o que eu tinha para falar de árvore KD era isso. Muito obrigado por você ter chegado até o final desta aula. Se gostou, deixa aí o seu joinha. Se não gostou, deixa o seu like também de qualquer forma para ajudar a gente na divulgação. Se tem dúvida, deixa as dúvidas aqui que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo, marque os amigos que gostam de banco de dados, seus amigos DBA, seus amigos que trabalham na área de banco de dados, os estagiários aí da sua empresa, beleza? Galera da turma da faculdade, do curso, enfim, seus amigos que gostam de tecnologia. E não esquece de seguir o canal e clicar no sininho para não perder nenhuma nova aula do curso Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Beleza? E até a próxima aula.